Juízes, o capítulo 6. Eu quero começar essa série com você sobre sentimentos, arrumando a bagunça para a glória de Deus. Esse tema sobre sentimentos é algo muito importante, porque todos nós estamos debaixo de fortes sentimentos, todos nós os temos. E nesses momentos que vemos de pandemia, de medo, desemprego, tantas coisas acontecendo, afetando tantas famílias, muitos sentimentos estão aí florindo, aflorando, e nós precisamos aprender a lidar com eles. É interessante o caso de Gideão. Quando nós começamos a ler esse capítulo, nós vamos ver um homem que está dentro de um buraco, morrendo de medo, um homem assustado, se sentindo extremamente humilhado e incapaz, e é isso que o medo sempre produz. Mas quando você vê o final da vida de Gideão, que se dá 2 capítulos depois, o que você vai ver é um homem que está enfrentando a sua cultura. Ele está enfrentando os aspectos pecaminosos da sua cultura, e ele vai bater de frente contra isso, a despeito da sua própria vida, porque toda a comunidade queria matá-lo depois do que ele fez. Mas não apenas isso, ele vai enfrentar os inimigos, que são muitíssimos, e um homem tão corajoso que você conhece, ele vai enfrentar esse grande exército de mais de 3 reis que se reuniam contra Israel naquele então, com 300 homens. E é algo que não leva um processo muito longo, não é algo que, daí a um ano, ou daí a algum tempo, não. Foi questão de dias. Esse homem sai do buraco para enfrentar algum dos maiores exércitos daquele momento. O que aconteceu nesse intervalo? Muitas pessoas, e geralmente quando a gente ouve a história a partir do momento que ele está batalhando, lutando, com aqueles 300 tochas na mão, cântaros na mão, e eles quebram os cântaros, e levantam as tochas, tocam as trombetas, e aí então, aquela confusão daquele arraial, e Deus vai ali, intervém, os inimigos então todos morrem. Geralmente se foca nesse momento, mas esse momento é um resultado. Como ele saiu disso? Como ele saiu de sentimentos tão terríveis, tão massacrantes, para um estado de vitória tão bonito que Deus o conduziu. E é justamente isso que eu quero ver com você essa noite, como esse processo se deu e qual foi o ponto-chave de mudança em tudo isso. Então vamos para o texto, capítulo 6 de Juízes. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela. Diz assim o texto sagrado: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, já lá perto dos filisteus, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e viam como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles,
nem aos seus camelos, e entraram na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Esse período dos juízes é um período muito triste. É um período que vai durar mais ou menos 450 anos, onde o povo de Israel está totalmente fragmentado como nação. Eles não têm uma liderança política, a economia deles afundou completamente, todo o sistema de defesa de Israel estava ao chão, os inimigos sempre prevaleciam sobre Israel, havia batalhas constantes naquele ambiente, por água, por território, por comida, e aí é o que você vê no texto, os medianitas vindo para devorar a terra, e não apenas devorar tudo que ali estava, como predadores, vinham e destruíam tudo, aquilo que eles não consumiam, eles destruíam, justamente para enfraquecer cada vez mais a nação de Israel. Nós também estamos num momento difícil para o Brasil. Nós temos problemas políticos sérios, graves. Nós temos problemas econômicos. Nós temos problemas sociais. Por exemplo, o Brasil agora caiu 10 pontos no índice de violência entre as nações, ocupando o lugar 126 de 163 nações em índice de violência. Do ano passado para cá caiu 10 posições. O Brasil caminha em violência, o Brasil caminha sem ordem e por isso sem progresso. Não é verdade? Uma nação tão bonita, tão rica, de um povo tão trabalhador. Brasileiro é um dos povos que mais trabalha no mundo. Um país riquíssimo, belíssimo, de um povo inteligente, um povo forte, um povo aguerrido, mas que passa pelo que passa. E às vezes a gente põe a mão na cabeça e faz igual Gideão, porque nós estamos passando por isso. A pergunta que ele vai fazer para o anjo do Senhor, e ele não sabia que ele estava no anjo do Senhor, ele achava que era o profeta de Deus que ele estava. E ele pergunta: se o Senhor é conosco, se o Senhor é comigo, por que a gente está passando por isso? 7 anos, não saber lidar com os sentimentos, com essas situações, podem nos colocar em um ciclo vicioso, de ficar sempre girando em torno do mesmo ponto, sem conseguir mudar, sem conseguir sair daquele ciclo vicioso e repetir os mesmos erros. E é isso que Israel vai fazer por 450 anos. Eles vão tropeçar e cair nos mesmos lugares, nos mesmos pontos, nos mesmos pecados, nas mesmas situações, muitas vezes diante dos mesmos inimigos. E eu espero, meu irmão, que isso não aconteça com você. Que você não esteja vivendo nenhum ciclo vicioso, nem você, nem sua família estejam vivendo nenhum ciclo vicioso. Mas se você hoje consegue ver que há algum ciclo vicioso na sua vida, Deus nessa noite quer romper isso, como fez com Gideão, em nome de Jesus. É isso que Ele deseja em nossas vidas. E o primeiro sentimento que o texto nos traz é contra o próprio Deus. Israel tem um sentimento aversivo a Deus. O próprio Gideão tem. Gideão é um cara complicado demais. Ele tem 70 filhos. Não está escrito errado não, é isso mesmo. Você lê a história dele lá no final, você vai ver. Ele tem 70 filhos, o texto vai dizer que ele tem muitas mulheres. Está tudo errado. Tudo está errado aí. Ele tem muitas mulheres. Ele tem 70 filhos, Jesus Cristo. E ele está lá, naquela vida terrível, tentando sustentar a sua família, num buraco, onde se pisava as uvas, por isso um buraco, mais ou menos de 1 metro de profundidade, e ele está ali sentado, talvez até deitado, malhando trigo. Quando você tinha que malhar o trigo ao ar livre, depois de malhar, você joga igual faz com o amendoim
torrado, né? Você joga ele para cima, a casca vai embora e o grão cai. É a mesma coisa. Você malhou o trigo, joga para cima, o vento leva a palha e o trigo cai. Só que ele está dentro do buraco. É um trabalho miserável que ele está tendo, escondido, com medo dos midianitas. Mas ele é idólatra. Ele e todo o povo de Israel, eles adoram Baal. Baal era o Deus da chuva, era o Deus do sol, era o Deus que dava a colheita, mas também Baal era adorado junto com Azera, porque Azera era a esposa de Baal, que depois lá na frente, lá no Novo Testamento, você vai ver ela como Diana dos Efésios. Vão se cruzando esses deuses aí, porque todas essas nações tinham deuses da fertilidade, deuses da chuva, do sol, deuses da fertilidade. Então eles foram se misturando aí até chegar e virar alguma coisa um pouco, entre aspas, maior lá na frente. Então Baal era casado com a deusa da fertilidade, um culto terrível, extremamente moral, violento. Baal pedia sacrifícios humanos. Então você vê aí quem é Israel e quem é Gideão. Um cara complicadíssimo, esse nosso amigo aqui, que Jesus Cristo salvou ele pela sua infinita misericórdia. Israel tinha abandonado o Senhor, que vem tratando o próprio Deus como inimigo. Para eles, Deus escraviza e impede a felicidade. Essa é geralmente a visão que as pessoas têm de Deus. Deus vai me cercear, Deus vai botar cercas na minha vida, Deus vai me limitar, eu não vou poder ser e fazer tudo que eu quero ser e fazer. Essa é a razão da rebelião e da revolta. Sentimento de aversão aos mandamentos de Deus, a respeito da vontade de Deus e do caminho de Deus. Ao se desviarem de Deus, vivem segundo suas paixões, as paixões dos seus próprios corações. E claro, quando isso acontece, nada pode funcionar corretamente, adequadamente, harmonicamente, sem o Criador. Sem o Criador. Daí a política, a economia, o casamento, a família, tudo vai se deteriorando. Imagine você viver numa sociedade segundo Deus, onde Deus, por meio da sua palavra, estabelece todas as coisas, e Ele estabelece que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Imagina cada marido do Brasil amando a esposa como Cristo ama a igreja. Imagine cada pai, cada homem se responsabilizando pela educação dos seus filhos. Cada esposa sendo aquela esposa amorosa, respeitosa para com o marido, aquela auxiliadora extraordinária, filhos que obedecem aos pais, onde ninguém rouba, ninguém mata. Quantos querem morar num país assim? Não é verdade? Poder deixar as portas abertas, ninguém rouba nesse país. Por que Israel está vivendo o que está vivendo? Porque eles se rebelaram contra Deus. Contra Deus. Porque o Brasil está do jeito que está. Porque existem deuses. Porque cada um é um Deus de si mesmo, está seguindo suas paixões, como é o grande versículo que sempre vai mostrar no livro de Juízes. E cada um fazia o que bem lhe parecia. Era uma anarquia. Cada um fazia o que bem lhe parecia. E aí não tem jeito, nada funciona. Da família, do casamento, a economia, a política, a sociedade, nada consegue funcionar numa situação dessa. E diante disso, a ira de Deus se revela. Mas ao mesmo tempo da ira de Deus se revelar, a compaixão dele se revela, o amor dele se revela, a misericórdia dele se revela para conosco. É interessante, eu estava tentando explicar isso para o meu sobrinho essa semana. Ele fez uma pergunta, ele é pequeno, tem 8 anos, 9 anos de idade. Ele fez uma pergunta, e aí eu falei para ele: filho, Deus está irado contra você, eu disse para ele, mas ao mesmo tempo Deus ama você, igual seu pai e sua mãe. Você faz uma besteira, eles amam você, mas estão doidos para lhe dar meia dúzia de tapa.
ou está no seu caminho, é a mesma coisa. Deus, ao mesmo tempo que ama você, está irado contra você, porque você peca contra o Senhor da glória. Eu não estou fazendo nada assim de extraordinário no pecado, mas como pecador, está sob a ira de Deus. Eu falei, volte-se para Deus, e preguei o Evangelho para Ele. Meus amados, assim também Deus está irado, mas ao mesmo tempo misericordioso, irado, mas pronto a disciplinar para que haja conserto, não disciplinar para que haja destruição, mas para que haja conserto. E diante dessa ira e dessa compaixão existe a disciplina, e a disciplina, e o pior castigo que Deus pode dar para mim e para você é entregar você a você mesmo. Spurgeon diz que é melhor ficar nas mãos do diabo do que na mão de si mesmo. Porque você vai ver que pessoas entregam ao diabo, elas conseguem retornar para Deus. Mas você nunca vai ver na Bíblia alguém que foi entregue a si mesmo e voltou para Deus. Olha como você é perigoso demais. A pessoa mais perigosa do mundo é você. Ei, irmãos, ei você, Jesus Cristo. Não é verdade? Irmão amado, que perigo! E aqui está uma lição. A disciplina de Deus passa em te dar liberdade. Ah, eu quero viver assim. Então vai e você vai ver quantos buracos e tragédias você vai se meter. E Deus te dá liberdade, e essa é parte da disciplina de Deus. É deixar você viver pelas suas pernas. E Ele vem e te avisa 1, 2, 10 vezes. E você segue duro. Ontem veio um homem aqui, estava alto de bebida. E eu disse para ele, você é um homem ruim e duro de coração. Deus está irado contra você, mas ama você. E quer tirar você disso. Ele falou, eu sou ruim mesmo, duro de coração. Eu falei, mas é com certeza. Tanto você quanto eu. E se não for a graça de Deus na nossa vida, e Ele vai te amar e vai insistir com você. Ele falou, já é a terceira vez que eu passo aqui, e Deus manda eu entrar nessa igreja. É a terceira vez que Ele incomoda o meu coração para entrar aqui. E ele entrou, e eu preguei o Evangelho para ele. E falei para ele, Deus continua amando você, e esse amor vai vencer toda a sua resistência, até que você se renda a Ele. Veja a graça de Deus, veja o amor de Deus, e Ele vai trazendo quebrantamento por meio da necessidade, da misericórdia. Você vê que Israel só se volta contra o Senhor porque ele está extremamente empobrecido. O Covid mostra para a gente a nossa realidade, as nossas fraquezas, as brechas da nossa sociedade, na nossa política, na nossa economia mundial. As nossas limitações ficam todas expostas, tudo fica exposto, toda a nossa fragilidade. Nós não somos tão fortes e tão hábeis como pensamos. Então as necessidades também são um veículo de Deus chamar você ao arrependimento. Ele disciplina, sim, Ele disciplina, porque Ele ama, e Ele vai usando o próprio sofrimento que você produz para você mesmo, para te chamar ao arrependimento. Veja, Gideão está dentro do buraco, e ele está dentro do buraco pelos seus próprios pecados, e Deus vai lá no buraco conversar com ele. Veja a graça maravilhosa de Deus. Esse Deus está sendo rejeitado por ele, vai até ele para consolar, e o encontra cheio de medo e com a cabeça enfiada na terra, dentro do buraco. Parece que destrui essa criatura. Um medo crônico de 7 anos, sob terrível pressão e pavor. O medo revela a fraqueza, a pequenez, a vulnerabilidade, mas também a incapacidade. Ele diz, eu sou o menor, a minha família é menor, minha tribo é menor, eu sou o menor dos menores. O último da fila, lá sou eu. O medo nos faz fugir e nos faz esconder como prevenção, como preservação da própria vida. O medo nos enfraquece e é terrível quando ele se torna uma forma de vida. E é interessante, já tem 7 anos que eles estão assim. Irmão, se encravar uma unha minha, eu já estou averiguando meu coração. Senhor,
Fala comigo, meu Deus. Dá uma dor de barriga, então, Jesus Cristo. Já prostra logo, Senhor, sonda-me, conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu estou aqui para me arrepender do caminho eterno. 7 anos! 7 anos sofrendo, 7 anos à míngua, 7 anos sendo humilhado, 7 anos de medo, 7 anos de escassez, 7 anos de pobreza, vendo pessoas e o próprio gado sendo destruído, sua terra sendo consumida. 7 anos, meu Deus, como tem gente dura, não aqui, em outros lugares, mas tem gente resistente, dura demais, não se rende e sofre, mas continua duro. É terrível isso, irmão. Que você seja quebrantado, que o seu coração seja macio, molinho, para que a graça de Deus possa te quebrantar com facilidade. Obviamente o medo traz confusão. Quem está com medo, quem vive um medo crônico, perdeu a segurança, a saúde, o dinheiro, a estabilidade, está cheio de dúvida, não sabe o que fazer, para onde ir, como vai sair dessa situação, como fica a família e o futuro. As incertezas se multiplicam, o medo se torna crônico, e é o que nós estamos vendo, a segunda pandemia. Doenças emocionais, psicológicas, psiquiátricas aflorando. Os donos de farmácia estão ganhando dinheiro demais, o consumo de remédio controlado subiu no Brasil. As pessoas estão tomando medicamento porque se sentem deprimidas, incapazes, inseguras, cheias de medo, depressão. São os efeitos da pandemia. E como é bom que esses momentos chegam. Porque quando foi que você encontrou Cristo Jesus? Não foi quando tu estava sofrendo? Quantos aqui estavam sofrendo quando encontraram Cristo Jesus? Além de mim. Só você e eu. Só nós somos pecador aqui. O resto todo mundo gente boa demais aqui. Estavam sofrendo, muitas vezes humilhados diante de uma situação difícil. Meus irmãos, esses momentos são momentos de pregar o Evangelho. Esses momentos são momentos da igreja anunciar a Cristo Jesus. É momento de falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. É momento de falar da cruz de Cristo Jesus. Mas Deus é um mero alívio no meio da tempestade. Infelizmente é o que acontece. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Depois de 7 anos, Deus se torna uma válvula de escape. Mas Deus é isso, uma válvula de escape. E aí a gente vê no começo da pandemia, quando começou esse negócio, a linguagem parecia que todo mundo era crente. Oh glória, aleluia, amém, em nome de Jesus. Todo mundo começou num igrejês violento. E as postagens? Ninguém postava porcaria, comida, besteirada, só versículo bíblico. E o pessoal vai achar amém, aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Assim seja. E aí o povo foi para cima com uma linguagem, postagens e tudo. Agora vai lá no Facebook para você ver. Dá uma olhadinha, o que tem lá? 80% provavelmente é política. É política. E o povo briga uns com os outros e vai. O nome da Bíblia e de Deus se tornam apenas um amuleto de proteção. Você ouve as pessoas, você pensa que as pessoas são cristãs mesmo, mas é só um linguajar. É mais ou menos como um amuleto, é mais ou menos como algo que vai me proteger dessa situação. Israel busca Deus, porque a dor, sofrimento e miséria.
E a pergunta é essa: por que você está buscando a Deus? Isso é uma boa pergunta para você fazer para você mesmo, mas também é uma boa pergunta para você fazer para as pessoas. Por que você está buscando a Deus? Se isso tudo não tivesse acontecido, você estaria buscando a Ele? Se você não tivesse um sofrimento, você estaria buscando o Senhor? Se o seu Deus é só na pandemia, se a sua oração é só na pandemia, quando a pandemia acabar, sua vida de oração vai acabar igual. Quem ora na pandemia, só ora na pandemia. Quando ela acabar, acaba tudo. Acaba exatamente tudo. E uma grande lição do livro de Juízes é essa: quando buscamos a Deus por necessidades, sofrimentos ou medo, existe grande chance de deixá-lo quando tudo passar. Quando tudo estava bem, Israel deixava o Senhor e ia atrás dos outros deuses. Mas é através do conhecimento de Deus que o ponto de mudança acontece na vida de Gideão. Versículo 7: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse. Por isso que Gideão pensa que quem está diante dele é um profeta. Depois ele vai ver que é um anjo do Senhor. E o profeta então fala com o povo de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Nós poderíamos traduzir esse texto assim: amei vocês, tudo o que emana de mim é bondade e verdade. Enviei meu filho amado para morrer na cruz. Ele recebeu o castigo que pode dar paz a vocês. Ele venceu o pecado, a morte, o inferno, o diabo, e eu o ressuscitei dentre os mortos. No terceiro dia ele deu um nome que está acima de todo nome, para que, diante do meu Filho, todos nos céus e na terra se rendam a Ele como o único Senhor. Mas vocês não obedecem a sua palavra. Não é o que acontece? Não é o que vemos? Às vezes a gente acha que a solução do problema é político, é econômico, é social, é educacional. Não é, querido. Humanamente falando, pode até ter esse aspecto, mas quando você vai cavar mais a fundo, você vai ver que o problema real do nosso país, da sua família, é que eles não dão ouvidos à palavra do Senhor. Eles não vivem segundo a palavra de Deus. A Europa mudou de ser um país, de ser um continente totalmente destruído pela guerra, fome, pestes, subdesenvolvido, quando eles se voltaram para as Escrituras Sagradas. Quando eles olharam as Escrituras Sagradas, o ponto de mudança é quando olhamos para Deus. O ponto de mudança, o que regula tudo, é a cristologia, é o conceito que você tem de Cristo, é a coisa mais importante da sua vida. É o que você entende sobre Deus, é o que você conhece sobre Cristo. É daí que vai vir toda a ação de Gideão. É aí que Deus vai tocar nesse ponto. Deus vai se mostrar, Deus vai se revelar para Gideão. É inútil aproximar-se de Deus sem um verdadeiro arrependimento. Como esse homem aí em cima no quadro, ele cai da plataforma, mas ele para, pensa, sobe a mesma plataforma e cai de novo.
Ele para, levanta, pensa, sobe a plataforma e cai novamente. Um ciclo que não para. É inútil aproximar-se de Deus sem o verdadeiro arrependimento. Não simplesmente com remorso, mas com arrependimento de fato e de verdade. A graça de Deus nos piores momentos. Então o anjo do Senhor, versículo 12, apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. No versículo 16, o texto volta a dizer: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aí está a graça de Deus. Eu estou contigo. Essa presença perdoadora, restauradora. A graça de Deus é essa resposta para o nosso sofrimento, a sua aproximação até você. No momento que você está mais sofrendo, está lá Deus estendendo as mãos sobre a sua vida, com toda a graça, com toda a misericórdia, com todo o perdão, com restauração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque a terra está doente, porque o povo se voltou contra o seu Criador. Por isso que o leão ruge para você, porque nós nos voltamos contra o Criador dele. Ele não se voltou contra o Criador. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 8 que toda a criação geme. Não é com alegria que o sol brilha sobre aqueles que estão tomando o sol e ganhando forças dele para ir pecar e se dar imoralidade ou qualquer coisa assim. Nós precisamos de arrependimento. É a presença de Deus. É essa presença de Deus que vai mudar tudo. Podemos contar com a graça de Deus diante dos nossos pecados, mazelas e tragédias. O sangue de Jesus pode perdoar qualquer mentira e toda imoralidade. Ele perdoa o aborto, toda a maldade, qualquer injustiça. Ele está presente nas densas trevas, nas angústias, no medo, na depressão, no desejo de morte. A graça de Deus se faz presente para perdoar. E a pergunta de Gideão é: por que nos sobreveio tudo isso? E essa é a pergunta dele. Versículo 13: respondeu-lhe Gideão: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos entregou na mão dos medianitas. Meus irmãos, Gideão tem uma pobre reflexão da sua situação. E esse é um perigo para mim e para você. É termos uma reflexão pobre. É não parar para ver e analisar por que estamos na situação que estamos. De verdade, com profundidade. Por isso, ele culpa a Deus por seu sofrimento. Onde está Deus? Deus nos deixou. Deus nos desamparou. Mas que tem um monte de mulher. Quem está adorando a Baal? É o povo de Israel que está cometendo injustiça, é o povo de Israel que está vendo pecado. E é por isso que as pessoas hoje em dia fazem a mesma pergunta: se Deus é bom, por que deu o Covid? Se Deus é bom, por que o mal está no mundo? O mal está no mundo e a culpa toda é nossa, porque Deus é bom o tempo todo. Ele é amor, Deus é luz, e não há nele treva alguma. Então, diante do seu sofrimento, por favor, faça uma reflexão correta. Não bote a culpa em Deus, olhe para você. Gideão não consegue olhar para si mesmo. Ele simplesmente diz: não, a culpa é de Deus. Deus nos deixou, Deus nos desamparou. Essa atitude mantém Gideão longe do arrependimento. Mantém Gideão longe do arrependimento. E obviamente longe da mudança. Mas é nesse momento que ele então vai enxergar a Deus.
E Deus sempre vai nos levar à raiz dos nossos problemas. Deus nunca vai nos levar para a periferia, para os extremos. Ele vai nos levar para a raiz, sempre nos mostrando qual é a origem do nosso problema. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Gideão entende a presença de Deus, ele passa a refletir, a compreender qual é a razão do seu sofrimento de Israel. Ele entende pela conversa que ele tem com o anjo do Senhor, que obviamente não se limitou apenas a esses versículos. Ele entende que eles estão assim por causa dos seus próprios pecados. Como Jeremias vai dizer de que se queixa o homem, não queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E é de fato isso que está acontecendo. E Gideão então, ele volta ao culto ao Senhor. Eles abandonaram o Senhor, voltaram as costas, deixaram as Escrituras. Deus, por sua graça, se revelou a Gideão, e ele precisa dar uma resposta a Deus. Essa resposta que Deus quer de mim e de você, essa resposta Deus quer da sua igreja. Ele volta ao culto, isso significa que ele volta à aliança, ele volta à adoração, ele volta a uma vida de santificação, ele volta à obediência às Escrituras Sagradas. O culto é fundamental, irmão. O culto mostra aonde está Deus na minha e na sua vida. A sua vida devocional revela a importância de Deus para você. Deus é tão importante para você, o quanto é importante a sua vida de oração, de leitura da palavra, a sua comunhão com Deus. Você ama Deus exatamente na medida em que você ama as Escrituras Sagradas. Você não pode amar mais a Deus do que a Bíblia. Você ama Deus exatamente como você ama a Bíblia. Seu amor a Deus pode ser medido exatamente aí. A obediência da sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí então ele vem e traz a sua oferta e vai cultuar o Senhor, pensando ele que está diante dele um profeta. Mas o texto sagrado então diz: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne, os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha, da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Ele não sabia que Deus estava ali. Ele pensava que era um homem. Mas o próprio Deus estava ali. Meu irmão, quando você está diante da palavra de Deus, você está diante do próprio Deus, porque é a palavra inspirada por Deus, inerrante. Não é minha palavra ou de alguém, é a palavra de Deus. Então estamos diante do próprio Deus quando estamos diante da sua palavra. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abisleitas. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! A restauração de um homem, de uma família e de uma nação começa no culto, começa na comunhão com Deus, começa quando nos voltamos ao Senhor, quando dobramos o nosso coração a Ele. Aí de fato acontece a restauração. O eterno é paz, é o nome do altar que ele dá ao Senhor. O eterno, Yahweh, é Shalom, é paz. Shalom, paz, não é simplesmente ausência da guerra. Shalom é segurança, Shalom é alegria, é conforto, é prosperidade, é tranquilidade, é saúde, é relacionamento, é amizade. Shalom é tudo isso
tudo que Gideão não tinha. Quando você olha no começo dessa conversa, é tudo que Gideão não tem: paz, segurança, tranquilidade, conforto. Na presença do Senhor, vai dizer o Salmo 16:11, a plenitude de alegria. Gideão tem um sentimento, a partir desse momento, de repugnância pelo pecado. Ele consegue ver, ele consegue apalpar, tanger quão terrível é o pecado, quão destruidor é o pecado. Então ele tem uma repulsa, uma aversão ao pecado a partir daquele momento. E aí então Deus diz para ele derrubar o altar de Baal, destruir, cortar uma carranca que o pessoal bota na frente do barco, só que uma carranca feita de uma árvore inteira. O tronco da árvore inteira é uma carranca, com várias caras. Era muito típico isso dos índios americanos, chama de totem. E ele ia destruir aquilo também, com um boi de 7 anos, um boi muito forte, no auge da sua força. E ali naquele altar que ele ia edificar o Senhor, o segundo altar, que ele ia edificar o Senhor, fazer um culto ali. E toda a sociedade, toda aquela comunidade onde ele estava, levantou no dia seguinte, viu o altar de Baal destruído, o totem jogado no chão, e eles perguntaram: quem fez isso? Porque eles iam matar a pessoa. E Gideão sabia que ao enfrentar a cultura daquele lugar, ele seria pago com a própria vida. Mas Deus o guardou, Deus o livrou. E o seu pai diz: se Baal é Deus, deixa Baal se defender, ele não é Deus. Se ele é só uma estátua, mas se ele é Deus, como vocês dizem, ele vai se defender. E assim foi que mudaram o nome dele de Gideão para Jerubbaal, que quer dizer: Baal lute contra você. Não adiantou nada, não adiantou nada. Você não tem medo de praga, de olho gordo, de nada, de inveja. O cristão não precisa ter medo de nada disso, ok? Porque se Deus nos abençoou, quem é que vai te amaldiçoar? Só se você for maior que Deus. Como não tem ninguém, aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, meu amado irmão. Amém? Você está abençoado por Deus. Então siga firme ao lado dele. Ele fez uma faxina na vida dele, tirando tudo que era de errado e voltando-se à vontade de Deus. Eu não sei se você já viu um prisma, com certeza já. Quando você emite uma luz num cristal, às vezes até no vidro, num copo d'água, e a luz passa e gera um prisma. E é exatamente isso que a presença de Deus, que a palavra de Deus faz comigo e com você. Quando você olha a vida com um olhar meramente humano, quando o seu olhar para o sofrimento, para as lutas, para as dificuldades, para o dinheiro, para o sexo, para a família, enfim, para qualquer área da vida, quando o seu olhar é meramente humano, você tem uma ótica, você tem um conceito daquilo, você tem uma cosmovisão daquilo. Mas a partir do momento que você olha por meio das Escrituras, e as Escrituras então direcionam o seu olhar, fazem como um prisma, e mostram para você todas as oportunidades, a mão de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, a provisão de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você tem um outro olhar para a vida, você tem um olhar da misericórdia, da graça, da bondade, do perdão, da salvação. Você não olha o Covid simplesmente como uma ameaça, você olha e diz: é momento de salvação. O mundo inteiro está dizendo: o povo está morrendo, e você está dizendo: é momento de salvação, é momento de pregar o Evangelho, é momento de levar as pessoas para o céu, de aproveitar a fragilidade e mostrar para elas que há uma eternidade, que elas não podem atravessar essa eternidade com seus pecados, porque senão elas vão para o inferno. E não é essa a vontade de Deus. Deus quer que elas sejam salvas, por isso você está ali pregando o Evangelho. Olha a perspectiva, olha que coisa extraordinária. É assim que você deve olhar a sua família, seus problemas, suas angústias, suas necessidades.
Seja nosso pastor. Olha através das Escrituras. Olha a soberania de Deus, o amor perdoador, o caminho perfeito que Ele tem, o sentimento, o sentido no sofrimento. Que o sofrimento, ele nos aperfeiçoa, o sofrimento nos leva a orar, o sofrimento nos leva às Escrituras, o sofrimento nos leva à santificação, o sofrimento é uma bênção na nossa vida, ainda que nós não queiramos o sofrimento, mas ele é uma bênção. E se o meu Pai Celeste permite o sofrimento na minha vida, eu vou beijar a vara que me fustiga. Porque eu não sou um escravo. Um escravo, quando era disciplinado pelo seu Senhor, ele fugia. Um filho, quando é disciplinado pelo pai, ele vai em busca do colo, do beijo, do abraço, do carinho do seu pai. Como o meu avô fazia, quando ele disciplinar um dos seus 12 filhos, Jesus Cristo. Ele tinha habilidade, ele tinha propriedade. Quando ele disciplinou um dos 12 filhos dele, ele falou: filho, pega lá a vara de marmelo que tinha. Ele olhava para aquela criança, ele sentava na cadeira, se acalmava, nunca batia no raio, se acalmava primeiro. Aí o seu Eduardo depois chamava a criança, dizia: meu filho, quantas vezes o papai já falou para você não faça isso? Você não foi, meu filho? Fui, papai. É assim ou não? Foi assim ou não foi? Ô meu filho, papai ama você, você não pode viver assim. Mas o papai disse que vai te disciplinar na próxima vez. E chegou esse momento. E ele então usava a vara nas pernas do filho, colocava no colo depois, beijava e orava por aquela criança. Dizendo: não vai brincar, meu filho. Aí Jesus. Assim, pior a última parte, né? Mas é isso, meu irmão, é isso. Quer dizer, Deus, obrigado, Senhor. Eu quero te dar graças, porque em tudo eu vou te dar graças. Porque o Senhor tem isso para mim. Bendito é o teu nome. Eu quero ser igual a Jesus em tudo isso. Me ajuda, Senhor. Transforma-me, liberta-me, cura-me, restaura-me. É a cristologia. Isso é o conhecimento que você tem de Cristo. Isso é cristologia. É o conhecimento que você tem de Cristo. É a fonte que organiza e normatiza tudo na vida cristã. Você vai organizar e normatizar tudo na sua vida a partir do ponto que você sabe que Ele é o Senhor. Se o túmulo está vazio, se a cruz está vazia e se há alguém sentado no trono, como você vai viver? Como vai ser sua vida? Essa é a pergunta de Apocalipse. Se o túmulo está vazio, se a cruz está vazia, e existe um trono cheio daquele que governa o universo, Cristo Jesus, como você vai viver essa vida? Então você normatiza tudo, você vê tudo, você vive tudo a partir daquele que está sentado no trono e reina em sua vida. Essa é a vida cristã. Imagina um país vivendo assim. Imagina um país vivendo assim. Uma família vivendo assim. Que coisa extraordinária. Agora ele está pronto para lutar. Agora ele está pronto para lutar. Então, meu irmão, lute. Lute. Avançando na oração. A pior besteira que você vai fazer é tentar lutar sem oração. Essa história começa com oração, ela se desenvolve na oração e ela termina com oração. A oração é fundamental para a sua vida. A adoração é o que marca essa história, assim como a obediência. Deus disse que tem 10 mil homens aqui, é gente demais. Cumpre a minha palavra, está lá em Deuteronômio. Todo homem medroso vai embora. Rapaz, não é que tem um monte de homem medroso, Jesus Cristo? Porque foram 9.700 homens embora hoje embora.
E a Bíblia manda fazer isso lá no livro de Deuteronômio. Quando você for para a guerra, manda embora todos os homens medrosos, para que eles não atemorizem o coração dos valentes. Ele mandou todo mundo embora, foram 300 homens. Ele disse: agora vai. E foi. E Deus cumpriu a sua vontade. Então obedeça. Não vai lutar na sua força, não vai lutar na sua sabedoria. Obedeça. O que você tem que fazer? Obedeça. É tudo o que você tem que fazer. Você não tem que inventar. Obedeça. Obediência, submissão à palavra de Deus. Obedeça. Se alguma área da sua vida está fora da palavra de Deus, obedeça. Não há vitória sem oração, não há vitória sem obediência. Israel estava derrotado porque tinha abandonado a palavra de Deus. Você não pode cometer o mesmo erro. E trabalhe, lute, a mão de Deus está sobre você. Avance, cresça, continue, porque o Senhor vai te dar forças, vai abençoar você, sua família, seu trabalho, para a glória dele. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor.